Muito bem, irmãos, e agora vamos então dar continuidade nesses 98 anos de existência. A gente está muito feliz por tudo que Deus tem feito na vida da nossa igreja. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a igreja de Esmirna. Eu estou dedicando esse mês de junho para falar a respeito das igrejas do Apocalipse. E nós falamos no domingo retrasado a respeito da igreja de Laodiceia. A gente falou muito mal da igreja de Laodiceia, que tem muita coisa ruim para falar de Laodiceia. Laodiceia não era realmente uma igreja muito boa. E nem sou eu que estou falando, quem falou isso foi o próprio Espírito Santo. Nós não julgamos a igreja, porque isso não é o nosso papel, mas a gente reparou que a coisa não andava bem naquela igreja. Era uma igreja reprovada por Deus. Se a gente fosse dar um título, para o sermão da semana retrasada, seria esse: uma igreja reprovada. E hoje nós vamos falar da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, se fôssemos dar um título para esse sermão, é uma igreja sofrida. Porque Esmirna era uma igreja que sofria muito. E a gente vai entender hoje um pouquinho sobre essa questão do sofrimento. Nós já falamos sobre Esmirna de manhã, e a gente apresentou o sofrimento, Nós falamos por que a igreja sofria, então nós não vamos mais falar sobre isso. Eu quero tirar algumas lições a respeito do porquê Deus permite que a igreja sofra. Ou porquê Deus permite que qualquer pessoa sofra, Porque Deus permite o próprio sofrimento. Então eu quero pensar um pouquinho a respeito dessas questões, e o texto que vamos ler hoje, então está lá em Apocalipse, capítulo 2, começando do versículo 8, é o texto que vamos ler. Apocalipse 2, versículo 8. Uma coisa também que, antes de ler o texto, me lembraram algo que eu achei bem bacana, e eu achei gostosa a ideia, que os irmãos estão entregando muitas doações, e roupas, que a gente está juntando doações para o Sul, e alguém me deu uma dica que eu achei bem bacana, de você colocar um versículo bíblico no bolso de uma roupa. Não é bacana pensar nisso ou não? Eu achei bem bacana a ideia. Então, se você tiver essa ideia, quando estiver separando roupas para doação, lembra de colocar o versículo no bolso. Quem sabe a pessoa que vai receber essa roupa, talvez a roupa vai abençoá-lo, mas quem sabe a palavra do Senhor vai ser uma bênção muito maior na vida dessa pessoa. Pensa nisso, pode ser uma ideia bem legal, tá bom? Vamos lá então. Diz assim, capítulo 2, verso 8 de Apocalipse: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem ser judeus e não são, porém são da sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Amém por isso ou não? Essa a gente pode falar o amém, porque realmente essa igreja recebeu boas palavras do Senhor. Apesar de ser uma igreja muito sofredora, mas essa foi realmente uma excelente igreja, era uma boa igreja. Diferente da igreja de Pérgamo e de outras igrejas. Nós temos a igreja de Esmirna, que foi realmente uma ótima igreja. Antes de pensar no sofrimento, eu queria primeiro perguntar e pensar com vocês do porquê que a gente está sofrendo. Talvez, não sei se você está sofrendo, eu espero em Deus que você não esteja sofrendo. Mas se você estiver sofrendo, e talvez você está um pouco curioso a respeito do que eu vou falar de sofrimento, a primeira pergunta que eu queria fazer, ou que você deve fazer para si mesmo, é por que você está sofrendo? Porque o motivo pelo qual a gente sofre é muito importante. Está aí um segredo, tá certo? Pode ser que você esteja sofrendo, e não é esse o caso de Esmirna, mas pode ser que você esteja colhendo o fruto de escolhas erradas que você fez. E hoje em dia tem um negócio muito estranho, eu não entendo muito isso, e na minha cabeça esse negócio não está muito certo. É o sujeito que viveu uma vida errada, fez escolhas erradas, ele ofendeu as pessoas, ele só semeou destruição, ele só fez coisa errada na vida inteira, só fez escolhas erradas, e aí um dia a conta chega e ele começa a sofrer por causa disso. E aí o que ele vai fazer?
ele vai tentar aliviar o sofrimento. Então ele vai tomar um remédio, né? Um antidepressivo, o Rivotril, sei lá o que se toma nesse momento, ou vai consultar o psicólogo, o psiquiatra, para diminuir o sofrimento. Eu fico pensando, mas se o sujeito fez o que é errado, e se está colhendo o fruto do seu erro, ele tinha que parar de sofrer? Ele tinha que sofrer, não é? Concorda comigo ou não? Eu não sei se eu estou errado, não é? Se ele fez o que é errado e está sofrendo, então está certo, ele tinha que sofrer mesmo. Então ele tem que aguentar o sofrimento, agonizar um pouquinho, né? E aproveitar então que está sofrendo para, opa, por que eu estou sofrendo? Aí meditar, pensar, pô, acho que eu fiz aquilo errado, né? Falei uma palavra errada, fiz uma escolha errada, mexi com a pessoa errada, né? Segui por um caminho que não era um bom caminho, e agora estou colhendo um fruto ruim, um fruto amargo, e então vou mudar de vida. Não é assim? Pelo menos eu acho que deveria ser isso. A pessoa está sofrendo e não importa o motivo, ele vai procurar alguém que por acaso tem um remédio para esse sofrimento. Na minha ideia isso não funciona muito. Porque se você cometer um pecado, e de fato uma pessoa que comete o pecado, ele vai acabar encontrando o sofrimento. Porque o fim do pecado sempre há de ser o sofrimento. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, se vocês semeiam na carne, vocês vão colher a corrupção da carne. Mas se vocês semeiam no Espírito, do Espírito vocês vão colher a vida eterna. Então, depende de onde você semeou. Tem gente que semeou no lugar errado a vida inteira e agora acha estranho que esteja sofrendo. Ora por mim. Mas como ora por mim? Não é? Orar por mim por quê? Você escolheu errado a vida inteira. Tem que mudar de vida. Tem que aproveitar então, já que está pagando agora por escolhas ruins que foram feitas, então vamos aproveitar agora para mudar de vida, para escolher um novo sentimento, para fazer novas escolhas, não é isso? Então é assim que tem que ser. Primeira pergunta, por que estamos sofrendo? E eu quero começar dizendo que a igreja de Esmirna não sofria por causa do pecado. Não era esse o motivo. Ela sofria por causa da justiça. Porque sabe, justiça, ela também provoca sofrimento na gente. Eu queria muito pensar que justiça não faz a gente sofrer, mas ela faz. E tem muita gente que sofre por causa da justiça. E sabe que é bom sofrer por causa da justiça? Pedro fala isso. Pedro fala que se você está sofrendo por causa da justiça, então você é um bem-aventurado de Deus. Que seja assim mesmo. Se tem que sofrer, que seja porque eu fiz escolhas corretas, porque eu fui certo, porque fui honesto, porque agi de forma correta, porque minha consciência está livre diante de Deus, porque eu estou limpo diante do Senhor, estou sofrendo aquilo que de fato não mereço, como o próprio Senhor Jesus, e o grande exemplo que Pedro nos dá é exatamente o Senhor Jesus, sofreu por aquilo que não merecia. Se é um sofrimento por causa da justiça, aí sim. Então eu quero falar sobre esse sofrimento por causa da justiça. O sofrimento por causa do pecado, ele é muito interessante, a gente até poderia falar e deveria falar sobre isso. Mas é um outro sermão, tá certo? Vamos deixar isso outro. Eu quero falar sobre aquele que está sofrendo por causa da justiça. E olha gente, são muitos os que sofrem por causa da justiça. Aliás, eu diria que todas e absolutamente todos aqueles que buscarem a justiça e que quiserem viver uma vida correta diante de Deus, fazendo escolhas corretas, vão sofrer. Não tenham dúvida disso. É o que eu chamaria de sofrimento da justiça. E são muitos os que sofrem. É um jovem, por exemplo, que escolhe permanecer puro, numa sociedade onde ninguém está preocupado por isso. Imagina o sofrimento que isso vai trazer para ele. É um marido ou uma esposa que escolhe permanecer atenciosa diante de um marido, por exemplo, que não é atencioso, que não dá atenção a ela, por exemplo, é um sofrimento da justiça. É, por exemplo, um empregado, que no seu emprego ele se recusa a se corromper, e se mantém firme, fiel à sua verdade, e ele recusa participar de coisas que ele sabe que não são corretas, sofrimento da justiça. Há muitos motivos na vida pelo qual nós podemos sofrer, e sofrer pela justiça, esse sofrimento é correto. E esse sofrimento é grato diante de Deus. Se você está sofrendo, a primeira coisa, você tem que se perguntar, por que eu estou sofrendo? Se eu estou pagando pela burrada que eu fiz lá atrás, então tem mais a que pagar mesmo. Está certinho. Tá? Não precisa tomar remédio para aliviar. Aguenta a dor. Tá certo? Aguenta a dor e aproveita então que está doendo para voltar a Deus e dizer, Deus me perdoa, me ajuda. Irmão, tem graça, tem misericórdia. A boa notícia é que a graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus, ela, né, você não merece, mas Deus vai lá e vai aliviar, Ele vai abençoar. Mas é outro sermão, tá certo? Vamos deixar isso para um outro dia. Eu quero falar sobre o sofrimento da justiça. E eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre essa igreja
que viveu exatamente isso, o sofrimento da justiça, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja sofredora. E sofria porque era uma igreja correta diante de Deus. A sociedade não gostava do evangelho, não gostava daquela igreja, e a sociedade então oprimia aquela igreja. No primeiro estágio, eles foram acusados de serem cristãos e estavam agora enfrentando, e nós falávamos sobre isso hoje de manhã, estavam enfrentando a expoliação de seus bens. Então a justiça vinha e por serem cristãos eles eram condenados. Era um crime, na verdade, não havia um crime exatamente em ser um cristão. Esse não era o crime na época do Novo Testamento, como não era um crime adorar nenhum Deus antigamente. O crime era não fazer o culto ao imperador. Isso era um crime. Era um crime previsto por lei. Você pode ter sua religião, pode adorar o Deus que você quiser, mas cultue o imperador. E é interessante que havia numa das igrejas para as quais Apocalipse foi dedicado, a igreja de Pérgamo, havia um templo muito suntuoso em Pérgamo que era dedicado ao culto ao imperador. O imperador era considerado um deus. E os cristãos eles se recusavam a cultuar o imperador. Então era fácil, vai cultuar o imperador? Não vou. E aí então ele incorria, portanto, em um crime. E a igreja, num primeiro estágio, ela enfrentou então a expoliação de seus bens. Propriedades foram confiscadas, pessoas perderam suas casas, perderam seus bens, e no primeiro momento a igreja ficou pobre. Quando João escreve essa carta, eles estão para entrar numa segunda etapa de sua vida. João está dizendo nessa carta que o sofrimento da igreja vai piorar. Apesar de ser uma boa igreja, de ser uma igreja muito fiel, mas o sofrimento vai piorar. E na época em que João escreve, ele diz para a igreja: não tenha medo das coisas que você ainda tem que padecer. Vai piorar um pouco. Algumas coisas que ainda não aconteceram, agora vão acontecer. E aí João diz o que é que vai acontecer. O diabo, João não, o Espírito Santo, não é? O diabo vai colocar na prisão alguns de vocês. O que significa, e nós falamos sobre isso hoje pela manhã, significa que a igreja iria enfrentar, provavelmente até a própria morte. A igreja ainda não tinha sido provada, ainda entregando sua vida. Já tinha entregado seus bens, mas agora talvez, quem sabe, ela também teria que entregar a sua própria vida. Por quê? Eu acho que se fosse a igreja de Pérgamo, né? Pode ser a igreja de Pérgamo, claro. Mas, por exemplo, se fosse a igreja de Laodiceia, da qual falamos 2 domingos atrás, até que não dirão, a igreja de Laodiceia até merece, né? Era uma igreja realmente bem ruinzinha. A igreja de Tiatira era uma igreja bem ruim. Se fosse essas igrejas, eu até entenderia. Olha o coração da gente como é ruim. Mas Esmirna não. Esmirna era uma ótima igreja. Por que ela tem que sofrer tanto? Por que a igreja sofre? Eu quero pensar um pouquinho hoje com vocês do porquê a igreja sofre. E quero tirar algumas lições da igreja de Esmirna para nós, para pensar no porquê nós sofremos. Primeira lição que eu aprendo nesse texto, e nós já vamos começar com isso, porque foi aonde terminamos hoje pela manhã, é que a fidelidade a Deus não garante nem segurança, nem prosperidade. Fidelidade a Deus não garante nem segurança, nem prosperidade. Nos nossos dias, nós temos visto muitos pastores proclamando mensagens simplórias de prosperidade, transformando o evangelho numa estrada aberta para o sucesso, para o conforto, para o sucesso financeiro, para a riqueza, para a prosperidade, mas essa ideia não é bíblica. Deus nunca disse que se você segui-lo e se você for um servo fiel, você vai encontrar a prosperidade na sua vida. A prosperidade é uma coisa muito boa, mas existem outros caminhos pelos quais ela vem, que são muito legítimos e muito corretos, como o desejo da prosperidade é legítimo e correto, e deve ser buscado pelas vias legítimas. O evangelho não é uma dessas vias, e a fidelidade não é garantia de prosperidade para ninguém. Por quê? Porque os caminhos de Deus para a sua igreja e para a vida das pessoas não pertencem às pessoas, pertencem a Deus. Deus é que sabe o que Ele vai fazer. Deus é que sabe o que é melhor para nós e para a sua igreja. A igreja, quando está sofrendo, ela pode clamar, como nós. Podemos pedir, podemos chorar na presença de Deus, mas isso é o máximo que podemos fazer. Porque no final das contas, Deus tem o direito de fazer aquilo que Ele quer em nossas vidas. Deus é o Senhor acima de todas as coisas e, portanto, nosso papel é nos submeter a Ele.
Provérbios capítulo 19, verso 21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o desígnio do Senhor, este prevalecerá. Efésios 1:11 diz que Deus é aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Romanos 12:2 diz, e Paulo nos exorta, a experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei muito bem qual é a minha vontade. Eu sei o que eu quero. E sei o que vocês querem. Penso que eu não sei? Eu sei o que vocês querem. Vocês querem o mesmo que eu. Mas não importa o que eu quero e nem o que vocês querem. Importa a vontade de Deus. Deus, eu já sei o que eu quero. Agora eu queria descobrir o que é que o Senhor quer. Eu quero experimentar a tua vontade. E que via de regra pode ser muito diferente da minha. O plano de Deus pode ser muito diferente daquele que eu tenho para mim mesmo. Não há nenhuma garantia, irmãos, de que a escolha de sermos fiéis traga conforto e segurança. Esmirna era uma igreja fiel. E no entanto, olha lá, é uma igreja sofredora. A vontade de Deus para a igreja de Filadélfia, e a igreja de Filadélfia também era uma igreja sofredora, talvez falemos sobre ela, mas o plano de Deus para Filadélfia era acabar com o sofrimento. A vontade de Deus para Esmirna é agravar o sofrimento. Por quê? Por que Filadélfia vai ter o seu sofrimento diminuído e Esmirna vai ter o seu sofrimento agravado? Porque essa é a vontade do Senhor. O que nós podemos fazer? Eu leio esse texto, eu abaixo a cabeça e digo simplesmente: seja feita a vontade do Senhor. Deus sabe o que está fazendo. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que violência contra a igreja, como a que Esmirna está sofrendo, pode ser uma arma que o diabo utiliza para destruir a igreja. Sabe qual é o maior interessado em acabar com a igreja, em destruí-la? É o diabo. O diabo está envolvido em 4 das 7 igrejas do Apocalipse. E o propósito do diabo era, no caso de Apocalipse, em toda a história da igreja, inclusive hoje, e na nossa igreja particularmente, o propósito do diabo é fechar a porta da nossa igreja. A gente não pode ter dúvida disso, e tem que estar preparado para isso. Ele quer fechar as nossas portas. Nesses 98 anos, não faltou oportunidade para ele fazer isso. E ele deve ter feito isso muitas vezes. Nunca venceu, mas ele deve ter tentado muitas vezes. Em Apocalipse capítulo 13 e capítulo 17, são apresentadas 3 armas que são utilizadas para destruir a igreja. 3 armas. São os grandes inimigos da igreja. No capítulo 13, nos apresenta 2, e no capítulo 17 nos fala de mais uma. Elas são muito interessantes, eu só vou mencioná-las, e uma delas nos interessa particularmente hoje. No capítulo 13 são apresentadas 2. A violência, o símbolo da violência é um grande monstro, um dragão que aparece no capítulo 13, e o dragão se levanta contra a igreja, para lutar contra a igreja. O dragão é o símbolo da violência. E realmente ele faz violência contra a igreja. O texto diz no capítulo 13 que ele chega a vencer a igreja. E por que ele vence? Porque a luta é desonesta e desigual. Ele vem com armas reais. E a nossa arma é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele causa uma ferida muito grande. E ele pode ser mortal. Mas nesta vida, as armas físicas, elas ainda são eficientes para tirar a vida física. Mas nós temos a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Ela também é uma arma. E é a arma que a igreja usa. E é nesse sentido que a violência ganha. A violência ganha exatamente porque nesse plano, nesta vida, quem usa uma arma física, no final vai acabar vencendo. E é exatamente isso que o Estado tem. A violência, portanto, é o primeiro dos grandes inimigos. O segundo grande inimigo do capítulo 13 é a mentira religiosa. Um outro monstro emerge na segunda parte do capítulo 13, e esse monstro ele é chamado de o falso profeta. E o falso profeta é o símbolo da mentira religiosa. Toda mentira religiosa é uma arma que o diabo usa para destruir a igreja. O diabo não tem nenhum interesse em religião, nem mesmo na religião mentirosa. Ele não tem interesse em religião nenhuma, mas ele sabe que as pessoas têm interesse na mentira. E se ele consegue engendrar um tipo de religião, um tipo de doutrina que faça bem aos ouvidos,
que seja bem montado, para que dê aquela coceira nas pessoas, aquele arrepio nas pessoas, que todo mundo gosta disso, todo mundo gosta de um arrepio, e certas doutrinas conseguem fazer isso. Então ele terá atingido o coração das pessoas, ele terá chegado aonde ele queria chegar, e ele usa muito, muito, muito essa arma, a arma da mentira religiosa. No capítulo 17, o terceiro inimigo da igreja, que é também um monstro, simbolizado por uma mulher vestida de vermelho, e ela está montada em cima de uma fera, de um monstro. Essa mulher do capítulo 17 é a prostituição. E está lá a grande Babilônia, não é? Representada então pela mulher, e é o símbolo da prostituição, e a prostituição também é uma arma que o diabo usa para tentar destruir a igreja. Prostituição. A prostituição nada mais é do que o diabo colocar na igreja e colocar nos membros da igreja intenções para prostituir sua própria vida, para abandonar a Deus e usar um comportamento que não condiz com a palavra de Deus. Isso é ruim para a pessoa, é muito danoso para a sua família, mas isso também causa um efeito muito negativo e muito destrutivo na igreja de Cristo. Não são poucas, e os irmãos devem conhecer alguma igreja que ela foi assolada pela prostituição. Muitas fecharam portas, mas graças a Deus muitas conseguiram reconstituir. Prostituição, ela tem acabado com muitas igrejas, com muitos ministérios. Armas que o diabo usa. O interesse do diabo não é só acabar com a tua vida. Quando você pensa em prostituição, pensa que o diabo não tem nada, ele nem liga para você, ele não está nem aí para você, ele não se importa com você. Mas ele sabe que se ele mexer com você, ele também vai mexer com a igreja, porque você traz isso no seu coração. Quando você entra, senta, quando você anda pelos corredores e conversa com as pessoas, você vai destilando aquilo que está no teu coração. Vai falando sobre isso e vai espalhando uma mensagem de contrariedade à palavra de Deus. Eu já ouvi, e a gente percebe, né? Quando o discurso começa a mudar, a pessoa está mudando, o comportamento dela já não é o mesmo. Meus irmãos, são 3 inimigos terríveis da igreja, e a igreja luta contra eles há 2000 anos. Nossa igreja tem lutado contra esses inimigos. E graças a Deus, há 98 anos nós os temos vencido. Deus há de nos dar sabedoria para vencê-los. E quero destacar um deles, a violência. Lá no capítulo 13, João disse, a violência é o inimigo de Deus, é o inimigo do diabo para destruir a igreja. Olha que interessante, 3 armas utilizadas por Satanás. Pérgamo e Tiatira foram assolados pela falsa doutrina, pela prostituição e pela violência. Éfeso era firme demais para ser assolada pela falsa doutrina, mas Esmirna era uma igreja muito firme para ser enganada, e por isso Satanás sabe, e também era uma igreja que não escolheria a prostituição. Satanás sabe que a arma correta contra essa igreja era a violência. E é por isso que ele utiliza a violência contra esta igreja especificamente. Toda pessoa que se levanta contra a igreja para violentar a igreja é um instrumento nas mãos do diabo. Porque é isso que o diabo quer. Nosso papel na igreja é servir, ajudar, né? É daqui para frente, não violentá-la. A gente não quer tirar nada, a gente quer colocar. Esse deve ser o nosso espírito na igreja de Cristo. A noiva de Cristo merece. Terceira lição que eu aprendo é que o sofrimento purifica a igreja e a vida. O verso 10 traz as seguintes expressões: para que sejais provados. E olha que interessante, para que sejais provados. Aqui a ideia do provado significa provado que nem ouro. O ouro, quanto mais você prova ele, ou seja, quanto mais você coa, mais puro ele se torna. Então os espancamentos, os insultos, as privações, as celas escuras, frias, imundas, a tortura e até mesmo a morte, ao invés de destruir a igreja, tornam a igreja mais autêntica. Fazem com que sua fé se torne mais preciosa, seu amor mais puro, sua vida mais valiosa e o seu testemunho mais eficaz. A igreja se torna melhor quando ela é provada. Por quê? Porque a provação purifica
a nossa fé. O sofrimento purifica a vida. Quando você sai dele, você sai melhor. Depois de 30 anos de perseguição religiosa na Romênia, os comunistas verificaram que o número de cristãos nominais havia aumentado em 300%. Diante da provação, a igreja se torna mais puro. É na provação que você vê quem são os verdadeiros. É no sofrimento que o verdadeiro servo de Deus se mostra, que ele se manifesta. É sofrendo que ele prova se a sua fé é verdadeira ou não. O sofrimento purifica a igreja, como também purifica a nossa vida. Quarto lugar, Deus tem total controle sobre a perseguição e o sofrimento. O texto diz: vocês terão uma provação de 10 dias. O que significa 10 dias? Quando eu li essa expressão, a minha primeira, eu não sabia o que significava e fui atrás dos comentários, e eu tenho vários. E eu descobri que nenhum comentarista sabe o que significa 10 dias. Por que 10 dias? Ninguém sabe, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, e eu cheguei à conclusão que a gente não sabe. E eu resolvi acreditar que 10 dias significa 10 dias. Não tem problema nenhum, né? Tereis uma aprovação de 10 dias. Por que eu estou arrumando, né, sarna para se coçar? Uma tribulação de 10 dias significa que vai durar 10 dias. E eu percebi uma coisa, sabe o que significa isso? Significa que Deus sabe exatamente quanto tempo dura essa provação. Não importa qual seja a interpretação. O fato é que Deus manda na provação. Vai durar 10 dias, vai começar tal dia, vai começar dia 10 e vai acabar dia 20. Vai ser assim. E Deus tem o controle. E é exatamente esse o sentido, a ideia do texto. É Deus quem determina quando o sofrimento começa, Ele determina quanto tempo dura o sofrimento e a hora que o sofrimento acaba. Satanás pode afligir a igreja, mas Deus, Ele reserva a sua própria autoridade, o direito de dizer para Satanás, quando é que ele começa, tudo bem, eu vou deixar, porque é Satanás que vai fazer isso, o texto deixa isso bem claro. Mas Deus diz para o diabo, tá bom, vai lá, pode afligir, mas você começa dia 10, agora não. Mas por que dia 10? Porque eu quero. Vai começar dia 10. Aí nota, vai acabar dia 20. Aproveita bem, porque você só tem 10 dias. Vai fazer exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero, começa na hora que eu quero e acaba na hora que eu quero. E por que Deus faz isso? Primeiro porque Ele tem o direito. Ele tem o direito de determinar a sua vontade para a nossa vida, mas também porque é um propósito de Deus jamais permitir que seu povo seja tentado além de suas forças. Além disso, Ele mesmo supervisiona o processo para que nada escape do seu controle. Deus está no controle do sofrimento. Ele não perdeu o controle da vida, da igreja, da história. E a história de Esmirna nos ensina isso. Em quinto lugar, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. O verso 10 termina com a frase: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Olha que interessante. Seja fiel até a morte. Qual é a pior coisa que pode acontecer com você? É você morrer. Então seja fiel até a morte. Vá até o fim. E você vai ganhar a coroa da vida. Quando a igreja de Esmirna escolheu sofrer, ela estava andando de acordo com coisas que não se veem. E as coisas que não se veem são eternas. Ela não queria andar de acordo com coisas que se veem, porque essas coisas são temporais. O próprio Jesus havia dito que aquele que quiser guardar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida vai achá-la. Irmãos, entregar-se a Cristo de todo o coração não é perder, é ganhar. E Esmirna sabia disso. Ela estava ganhando em Cristo. Ela estava se achando em Cristo. E o sofrimento faz isso. Ele faz com que você perca coisas para que você possa se achar em Cristo. É como se Deus estivesse tirando de você coisas que talvez são peso demais, para que por fim você dependa de Deus. Você depende dEle. Você é dEle. E no fim das contas é só o que sobra. Quando tudo acabar, quando a sua vida se for, o que vai sobrar? Só vai sobrar você e Deus. Um dia você vai estar na frente dEle, e você vai estar sozinho diante dEle, nu, sem nada,
absolutamente nada da cultura, nada da vida, nada. Só você e Deus, porque é tudo que precisamos. Só precisamos de Deus em nossa vida. O servo de Deus não precisa agarrar-se à sua vida, porque a sua verdadeira vida, como disse Paulo aos Colossenses, está escondida com Cristo em Deus. E todo cristão sabe, este é o seu prêmio maior. Não há prêmio maior do que este. O sofrimento faz essa coisa boa por nós. Ele nos faz entender que o nosso prêmio é outro. Em sexto lugar, sexta lição que aprendo sobre o sofrimento, é que a igreja e o verdadeiro cristão têm consciência de que existe algo pior do que a morte. O sofrimento nos faz perceber isso. Sofrer é ruim e morrer é ruim, mas existem coisas piores do que a morte. Eu não preciso ter tanto medo da morte, porque eu tenho medo do que pode acontecer depois que eu morrer. Isso realmente me tira o sono. As aflições, o sofrimento, a dor, não são a pior coisa que podem acontecer com a igreja. Nem mesmo a morte o é. E aqui eu quero evocar Lucas capítulo 12, versículos 4 e 5. Não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não quero aqui falar sobre esse texto, mas Jesus está nos mostrando o que devemos temer. Devemos temer aquilo que vem depois da morte. O verdadeiro cristão sabe reconhecer os reais inimigos da sua alma. Aliás, tudo em sua vida, seja viver, seja morrer, tenha em vista a vitória sobre esses mesmos inimigos, os inimigos de sua alma. Irmãos, quais são os reais inimigos da sua alma? Qual é o inimigo da sua alma? A gente às vezes passa por um sofrimento e o sofrimento tira a nossa fé. Mas é isso que vai tirar a sua fé? Será que é isso que tira a sua fé? Às vezes um problema da vida tira a nossa fé, mas esse é o seu inimigo. Não é que nós não tenhamos inimigos, nós os temos. Mas quais são eles, de fato? Quais são de fato as suas reais batalhas? Certos sofrimentos não são realmente nossas batalhas. Quem dera fosse esse o meu problema. Eu tenho inimigos muito piores do que aqueles que penso que tenho, inimigos grandes e terríveis, que são os mesmos inimigos de Deus. E o verdadeiro cristão sabe reconhecer quais são os reais inimigos de sua alma. Aliás, tudo em sua vida tem a ver com a vitória sobre esses inimigos. Irmãos, quantos milhares de cristãos em toda a história têm derramado seu sangue, homens e mulheres que perderam suas vidas para defender a mesma fé que nós estamos proclamando hoje. Nós vivemos num país livre, e a gente gosta de dizer que no nosso país, e graças a Deus por isso, nós não temos esse tipo de perseguição e não precisamos sofrer como Esmirna sofreu. Mas isso não pode cegar o nosso coração para o fato de que nossa história foi escrita com sangue. Foi escrita com sangue, e que nós devemos estar prontos para servir a Deus, ao preço do desafio que a nossa própria missão exige. Infelizmente, em nosso tempo, nós temos visto surgir uma geração de cristãos que são completamente secularizados, amantes de seus próprios deleites, de seus próprios prazeres, pessoas que são incapazes de fazer o mínimo sacrifício pelo reino de Deus. Esmirna já estava sofrendo, e o sofrimento ia agravar. E nós hoje vivemos em uma geração que, se Deus pedisse um pouquinho mais, nem estou dizendo a vida, mas um tempo a mais, talvez um talentozinho a mais, talvez uma pequena parte de sua vida, para dedicar e ser uma bênção na vida de alguém, muitos nem isso estão dispostos a fazer. A maioria dos cristãos estão cansados demais para frequentar, por exemplo, cultos de oração. Cansado demais. Não, já vou domingo. Escola dominical, cedo demais. Sofre, irmão, sofre. Levantar de manhã, sofre. Não estou negando. Eu também sofro para levantar de manhã.
Mas é exatamente esse o problema. É o sofrimento, é isso, é disso que estamos falando. Deus, eu estou sofrendo. Você levantar de manhã e falar, eu estou sofrendo, Senhor. Está difícil levantar, mas é contigo que eu faço isso. Eu faço isso para o Senhor. Para acordar no domingo de manhã e participar de uma escola bíblica, tem gente esgotada demais para assumir um cargo ou uma responsabilidade na igreja. Soberba demais para participar de projetos evangelísticos. Ocupada demais para ser um canal de bênção na vida de seus irmãos de fé. E a lista é longa. Eu vou terminar dizendo que a igreja de Esmirna é um exemplo para o nosso tempo e um desafio para as nossas vidas. E ela nos leva a uma pergunta: em que implica para mim ser um servo de Deus? O que custa? Jesus ele disse que antes do homem edificar uma casa, ele se pergunta: eu tenho condições de fazer isso? Antes de seguir a Jesus, você faz a pergunta: eu tenho condições de segui-lo? Eu vou conseguir? Eu tenho energia? Eu tenho capacidade para ser humilde o suficiente? Eu tenho condições, tempo suficiente para isso? Porque talvez eu não tenha tempo, talvez eu queira outra coisa. Irmãos, não é problema. Eu sou muito tranquilo com as pessoas que querem fazer. Filho, vai lá, não é problema. Mas se você vai seguir a Jesus, então é do jeito dele.